que alegria poder estar na presença de Deus. Sempre se prepare. Mas às vezes existem umas lutas na vida da gente que a gente chega até na igreja amuado, desencorajado, triste. Tive problema na minha família, com o meu esposo. Ele disse, eu tive problema com a minha esposa, a cabeça está virada, os filhos estão com problemas. E de missionário, por que acontece isso? Acontece na vida de todo mundo, são provações. O Salmo 3 fala do rei Davi, quando o filho dele se levantou contra ele e tomou o reinado. O Davi teve que sair fugido. E ele fez, aí todo mundo, né? Agora o rei era outro, né? Todo mundo ficou do lado do filho e tal, para poder ganhar mais um pouquinho de prestígio, de poder ou de finanças. Aí o Davi foi e falou com Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 3. É essas horas que você pode e deve abrir bem o seu coração, porque Deus está sabendo de tudo. Ele está contemplando tudo e quer abençoar. Deus é um Deus de justiça. Aí diz assim, Senhor, ele começou orando, como se tem multiplicado os meus adversários. Missionário, não é só em casa, é na rua, é no trânsito, é no meu corpo, é dor aqui, dor ali, é problema acolá. Então os adversários têm multiplicado. São muitos os que se levantam contra mim. Não eram poucos, não. Eles estavam decididos a destruir o rei Davi. Mas o Davi tinha um encontro com Deus e ele diz o seguinte, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Acabou. Agora o rei acabou. Pode ser certeza que já era. Mas será que já era? Talvez alguém já disse para você, o diagnóstico que você recebeu essa semana foi desfavorável. Mas não foi nada bom, missionário. Olha, é que ele mexeu comigo. Eu pensei até em fazer uma loucura, que o diabo quer que você faça, mas Deus quer que você faça uma boa obra. Olha o versículo 3, o que ele disse. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Acabou. Eles se levantaram, eram muitos, mas Deus era um escudo para ele. Eles não passariam de onde Deus estava. Deus então o protegeria e as ameaças ficariam como ameaças e nada mais. Elas não se concretizariam. Por quê? Porque Deus é um escudo. Deus é um escudo para todo aquele que confia nele. Ele é um sol. Deus é tudo que nós precisamos. Ele é aquele que diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Davi disse, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória acabou. A glória de Davi não era a força dele, a capacidade dele de lutar, de enfrentar aquele problema, era Deus. Então Deus iria enfrentar. Isso que nós temos que pegar. Mas como é que eu vou pegar? Quando você está com um problema, não fecha a Bíblia, não, vai para a Bíblia, começa a ler. Eu quando era jovem, às vezes estava, na juventude, morando sozinho e tal, vinha aquela depressãozinha, vinha aquele problema, eu pegava ali um capítulo do Salmo, ou um capítulo do Evangelho, terminava, eu ficava rindo, mudou, já sou outra pessoa. Você veio aqui para mudar, daqui a um pouquinho vou fazer a volta à vitória, você entra na volta da vitória e mude a situação. Você que está em casa, Deus é a sua glória, eu não tenho que lutar com a minha força, a minha glória é o Senhor Deus. Então eu invoco Ele, já invoquei hoje já, Deus, eu preciso de Ti, eu tenho hoje tantos cultos, eu preciso dar uma palavra certa para aquele coração necessitado, aquela revelação que a pessoa precisava encontrar, como eu estou fazendo aqui agora. Deus é um escudo para mim, a minha glória e o que mais, Davi? E o que exalta a minha cabeça. Irmão, acabou. Deus é um escudo, protege você, Ele é a sua glória, Ele luta por você. É a capacidade que você tem de lutar, enfrentar o inimigo e vencê-lo. E Ele exalta a sua cabeça. Pode dizer, sou vitorioso. Essa investida do inimigo já passou. E o filho passou também. Não teve condição de suster, mesmo Davi fugindo, Deus foi trabalhando, o reino foi restituído, e aquele pobre moço teve o destino dos traidores. Qual o destino do traidor? Ele foi numa batalha
contra o pessoal de Davi. Correndo, de repente não viu, entrou numa árvore e ficou pendurado entre a terra e o céu. Não era do céu e não era da terra. Ele simplesmente está pendurado lá. Qualquer pessoa que trai, ele perde o contato com Deus e perde o chão aqui na terra. O coração dele fica na mão, desesperado. O que vai acontecer comigo? Amigo, não traia ninguém, seja uma pessoa fiel e verdadeira. O seu dia, se tiver que brilhar, vai brilhar por Deus e não por traição e não por fazer maldade com quem quer que seja. Não entre nessa de fazer, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher aquilo que plantou. Toda semente plantada produz, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Quem semeia amor, colhe amor. Não tem outra maneira de ser. Então o Davi encerra esse problema dele aqui, pondo um ponto final. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Deus vai me proteger. Isso falando com Deus. A minha glória. E o que exalta a minha cabeça? Ponto final. Irmãos, nós estamos fazendo um estudo superficial, né? Que você não ia ficar 6 meses aqui, das viagens missionárias de Paulo, que levaram anos. Ele andava a pé, andava de navio quando tinha, andava em lombo de animal e era perseguido onde quer que ele fosse. No último culto nós estamos vendo aqui que ele esteve em Tessalônica, uma cidade dominada pela bruxaria e feitiçaria, Atos 17. E lá a festa estava linda, mas os judeus o perseguiam onde quer que ele fosse. Não queriam que o evangelho fosse pregado. E aqui no país nós já passamos fase dessa. Hoje em dia, graças a Deus, as portas estão abertas. Mas eu mesmo já fui à delegacia de polícia várias vezes e proibido até de voltar em certas cidades. Franca que levante lá e diga, é verdade, porque lá eu fui proibido. Você não volta mais aqui, hein? Se você voltar, eu vou te prender, vou te colocar junto com os piores bandidos. Você ouviu? Eu ouvi, sim senhor, eu ouço bem. Vai voltar? Prerrogativa minha, eu decido depois, né? Vai estar avisado. Vou te pôr perto dos piores bandidos. Tá bom, voltei tantas vezes quanto eu quis, que quando Deus manda, você vai, ele é a porta de entrada e de saída, e nada acontece. E se acontecer, porque era plano dele. Aí vai escutando. O Paulo tinha esse problema. Aí, quando ele estava lá em Tessalônica, pregando na sinagoga, diz o versículo 4, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. O Paulo estava ganhando gente de toda a classe social. E não pense que naquele tempo era todo mundo miserável, não, tinha ricos, tinham pessoas famosas, mesma coisa hoje, sempre teve essa diferença social. E o Paulo ganhava tanto o pobre quanto as pessoas importantes. E diz aqui no versículo seguinte, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. Olha que coisa, dentro dos vadios ainda tinha os perversos ainda, quer dizer, tinha aqueles que não eram muito perversos, então isso não pode. Eu estou pagando aqui, só quero louco mesmo para destruir essa fé. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. Olha a maldade aí. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. O que ocorreu? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. O Paulo não parava, não tinha jeito. Já foi pregar logo para os judeus da sinagoga. Aí chegando lá, que ele era judeu também, e ele tinha sido um fariseu. E diz aqui a palavra do Senhor Deus assim.
Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. É um segredo de vitória. Você vem à igreja, tem muita gente que já tem um costume, ele anota os versículos. E até um comentário que saiu, que saltou os olhos dele, chegou nos ouvidos deles. Entenderam? Aí em casa, pega a Bíblia e medita no que foi dado. Até você entender o que Deus estava falando. Eu fazia isso já por ser cristão, e quando eu fui estudar Direito, porque Deus me mudou para estudar Medicina, mas eu quero ter um curso superior, eu fui fazer Direito. Eu, na aula, eu era um cri-cri, perguntava tudo, as pessoas não entendiam, dá para explicar melhor, estou escrevendo. Aí chegava em casa, às vezes eu não entendia bem, mas ficava chato, quer dizer que eu não entendi. Falei, tá bom, eu vou pesquisar. Enquanto eu não encontrava a razão daquilo ali, eu não ia dormir. Porque quando você encontra a razão de uma coisa, você nunca mais esquece. O erro é só ouvir, não, você tem que escrever o que é e meditar. Então isso é isso, é desse jeito que faz, é assim que eu tenho que proceder, então vai ser desse jeito. Aí no dia de prova, os colegas estavam desesperados lá, eu ficava rindo deles, tirava uma nota boa depois, mas o que você faz? Eu faço o que tem que se fazer, o que os bereanos fizeram aqui, lá em Bereia. Eles levavam a escritura e ficavam ouvindo. O Paulo estava ensinando, eles corriam lá, e não era Bíblia assim, era rolos. Olha que negócio sério. E eles corriam lá na lei e verificavam. É assim exatamente como ele está falando. Que quando você entende, nunca mais ninguém rouba de você. Você pode passar anos. Nós temos um escritório jurídico. Aí, às vezes os advogados estão lá e eu dou as opiniões. É verdade, é isso mesmo. Mas por quê? Porque eu voltei a estudar depois. Eu parei em 73, voltei em 92. Eu terminei o curso. Então, antes e naquela época, eu já fazia isso. Aí, o que eu fazia? Guardei no coração. Não, isso não é desse jeito, isso é assim, é certo. Vão lá e vê, é verdade. Faça isso que você vai ser bem sucedido. Seja uma pessoa que não se aparte da Bíblia, como Deus disse lá em Deuteronômio. Não se aparte de ti esse livro da lei. Então isso aqui é para ser estudado, está sempre. Não é como o mau aluno, no dia da prova fica desesperado, estuda até de madrugada, chega lá com sono, faz uma prova horrível. Não, você tem que estudar todo dia, para no dia do exame você estar preparado. Não tem problema, ele não vai dar uma coisa que não ensinou, e se ele ensinou eu aprendi, e vou fazer com as minhas palavras, e graças a Deus a nota foi boa. Acho que a minha média dos 5 anos foi 9,1, quer dizer, então o negócio trabalhou. E tem que ser desse jeito, porque senão você vai ser uma pessoa que vai fazer por exemplo, tem uma prova de mestrado. Eu não quis porque eu tenho a Bíblia, já tenho um mestre aqui comigo. Aí tem duas pessoas que empataram na nota. Bom, por idade não, é por conhecimento. O outro é o quê? O outro é um juiz que quer fazer. Ele vai pegar a sua vaga. Mas se você tiver 1 acima dele, a vaga é sua, não tem jeito. Então você vai e se prepara para a vida. Assim são nos concursos. Assim é no concurso quando o mal vem. O Davi sabia, estava tudo ali, o inimigo multiplicou, não tem jeito, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Ele sabia que deu o escudo dele. O Senhor é a minha glória. Não tenho que lutar, Deus vai lutar por mim. O Senhor exalta a minha cabeça. E foi dormir, dormiu tranquilo e acordou porque Deus o sustentou. Deus quer sustentar a mim e você, mas nós temos que procurar. Tem mais coisa que ainda sobre essa Bereia aqui. Estes foram mais novos que os Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. O Paulo fazia a revolução onde entrava, pessoal. Mas nós às vezes não fazemos, porque não nos preparamos. A assistência, a plateia sabe quando o pregador está preparado, ou quando ele evita falar um assunto porque ele não entendeu aquilo. Não, nós temos que ser preparados, estar preparados. Timóteo recebeu uma carta de Paulo, segunda carta a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro,
que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que apresentar, você tem que se apresentar. Ah, Deus, o Senhor vai me perdoar, eu não sei nem orar, mas já devia ter aprendido. Ô pastor, me ensina. O vizinho bate lá, faz uma oração por mim. Olha, não dá para fazer, eu não estou bem espiritualmente, mas devia estar. E se Jesus viesse naquela hora, você ia ficar. Qualquer hora dessa ele vem, a trombeta vai tocar, a última trombeta, ele aparece, não dá tempo nem de você falar, Deus me ajude. Quando você vê, já foi. E se você estiver errado, vai ficar errado pela eternidade toda. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Aí diz assim, mas logo que os judeus de Tessalônica, eles de novo aí, souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Eles levavam gente capaz de chegar e fazer um discurso que mudava a cabeça de todo mundo na rua. Olha pessoal, esses homens vão acabar com as nossas famílias, vão acabar com a nossa fé, esses homens são isso, tudo mentira. Tem pessoas que são boas para ensinar. Uma vez um cidadão me disse, missionário, o dia que tiver um pessoal desse que vende e tal, que vai ter uma aula, vai para o senhor participar. Foi por quê? Foi na Baixada Santista, me convidaram, eu fui. Quase que eu me tornei um vendedor na hora. O pessoal falava tanto que deu vontade, eu vou vender também. E o homem é podre de rico. Ele disse, mas você não sabe como é que esse pessoal tem. Esse pessoal ensinando a levantar as pessoas, já para eleições fazem isso. Começa a surgir uns boatos só para mudar a cabeça das pessoas. Aí as pessoas acreditam e mudam na última hora e depois, quebrei a cara. Mas o depois é tarde. A gente tem que estar bem balizado na vida para poder, quando o inimigo vier, o que não fazer? Mas tu, Senhor, és o nosso escudo. Fala com Deus isso. A nossa glória, o que exalta a nossa cabeça, acabou. Somos quem? Os vitoriosos. Aí Paulo disse, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quando você achar que está tudo perdido, você vai dizer, Deus, em todas essas coisas, sou mais que vencedor. A glória do Senhor vai ser me levantar, derrotar esse estado de coisa. E Deus tem essa glória para você. E Deus quer fazer de você. Mais aqui. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Sírio e Timóteo ficaram ali e levaram ele para Atenas. E ali, o que o Paulo fez? No meio dos filósofos, provou que Jesus é a verdade. E deu um dos mais lindos sermões, que vamos ver no próximo culto, a parte dele, partes dele, porque é muita coisa, mas estamos estudando assim, já estamos na metade da viagem, daqui a pouquinho termina a segunda, aí vem a terceira viagem missionária, e isso levou anos, pessoal, e o Paulo pregando de cidade em cidade. Teve um lugar que ele ficou 1 ano e meio pregando. Deus está abençoando, fica, assim tem que ser o pregador. Deus está abençoando, tal. A moça que quer casar com o pastor tem que saber disso. Se ele for para tal lugar, eu tenho que ir. Não posso ficar fora. Então, eu não quero. Então, acabou. Vai procurar outro para casar. Porque o homem de Deus, ele é meio doido. Deus falou, ele obedece. Ele é igual o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas Deus fala, ele vai lá e faz a obra. E Deus abençoa. E abençoa muito em nome do Senhor Jesus.